Olá, somos convidados a conversar sobre o livro de Enoque. Por que ele não pertence à Bíblia, se ele era lido nas sinagogas? Esse incrível livro do Enoque é um livro muito importante, só que ele é apócrifo. O livro de Enoque é um dos chamados livros apócrifos, especialmente considerando que tal pelos judeus que não incluíram no cânone de seus livros sagrados, que compõem o que eles chamam de Tanakh, que no cristianismo é o Antigo Testamento, com algumas diferenças entre as diferentes denominações cristãs. Veja a resposta de Edmundo Zugasti à pergunta: qual é a diferença entre escritos apócrifos e canônicos? Trata-se de um livro pseudepígrafo, visto que é falsamente atribuído a Enoque, uma figura bíblica anterior ao dilúvio universal e que foi pai de Matusalém, avô de Noé, e que se destaca porque a Bíblia diz a Deus que Deus o levou vivo para o céu. Gênesis capítulo 5, versos de 21 a 24 e Hebreus capítulo 11, versos 5. Uma situação que ele partilhava apenas com o profeta Elias. Refiro-me especialmente ao livro de Enoque, também conhecido simplesmente como Enoque, e por vezes como o primeiro Enoque, escrito na língua semítica e preservado em Ge'ez, outra língua semítica medieval no ramo etíope, datado entre o século III a.C. e o século I depois de Cristo. Não me refiro ao segundo Enoque, escrito em um estado eslavo eclesiástico antigo no primeiro século depois de Cristo, nem ao terceiro Enoque, o texto rabínico hebraico do século V. É especialmente interessante porque descreve a queda dos chamados vigilantes, que eram os anjos que geraram os chamados gigantes, em hebraicos os Anakim, os Nefilins, no hebraico original, melhor traduzido como caídos. Isso se refere a uma breve e misteriosa passagem extraordinária da Bíblia, porém também perversos, passagem em Gênesis, que parecem descrever anjos e mulheres humanas procriando seres extraordinários, também, porém, perversos. O Gênesis capítulo 6, versículo de 1 a 6. Assim, o que a Bíblia menciona suficientemente em 6 versículos, o livro de Enoque, embora extremamente em um livro inteiro, detalhando os nomes dos arcanjos e anjos caídos, suas posições, suas funções, eventos e batalhas. Então Enoque se transforma em um anjo de acordo com os textos relacionados chamados Metatron. Sim, soa como o nome de um personagem de um Transformers, mas é um nome hebraico e nos dá um vislumbre do fim dos tempos e da vida do Messias. Há muito mais a ser dito, mas esta é uma parte mais interessante para quem não está familiarizado com os outros assuntos. Por que isso não está incluído em nenhuma versão bíblica? É verdade, mas apenas entre as comunidades da Etiópia, sejam elas judeus, et-israelitas, etíopes ou cristãs das igrejas ortodoxas, Tivarendo etíope, e estreia ambas
Fora delas, não há nada mais ninguém. A principal razão vem dos judeus, que já, como dissemos anteriormente, a Tanakh equivale ao Antigo Testamento cristão, não o reconhece como divinamente inspirado. Provavelmente sua origem remonta aos essênios, lá pelo século II da era cristã, que o consideraram especulações sobre o Gênesis. Talmudiano, apologista cristão do século II depois de Cristo, acreditava que os judeus o rejeitaram por conter profecias sobre Jesus. De fato, muitos chamados pais da igreja, como Atenágoras, Clemente de Alexandria, Irineu e o já mencionado Tertuliano, lá no século II e no século III, depois da era cristã, consideraram-no escrito divino. Uma passagem deste livro é inclusive citada em Judas capítulo 1, versículo de 14 a 15, o que é bastante notável, embora não seja necessariamente conclusivo para estabelecer o livro de Enoque como parte das Escrituras. Em última análise, a perspectiva judaica prevaleceu e, portanto, a canonicidade de Judas foi questionada, embora esta dúvida não tenha considerado e Judas tenha se tornado parte do Novo Testamento. Como o livro de Enoque não foi incluído na Septuaginta, e a primeira tradução da Bíblia do hebraico para o grego no século III antes da era cristã, a Igreja Católica não adotou, ao contrário do que fez com os outros livros considerados apócrifos pelos judeus, que não os incluíram em seu Tanakh, mas que os católicos incluíram em seu Antigo Testamento. Além disto, a perspectiva milenarista, que considerava um fruto reinado militar, milenar de Cristo na Terra, do livro de Enoque, popular nos números séculos da Igreja, não se alinhava com a perspectiva alinestesista adotada pela Igreja Católica a partir do século IV. Hoje, se confessa que definitivamente não faz parte dos escritos divinos, nem dos judeus e nem dos cristãos. Por outro lado, é também um livro que se tornou cada vez mais conhecido e estudado desde o século XIX em diante e ainda mais agora. É bem possível que uma parte significativa do conteúdo do livro forneça informações válidas além das escrituras, mas também se analisada em conjunto com estas últimas. Tchau, tchau.